Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 43 da nossa jornada, parabéns por ter chegado até aqui. Hoje, dia 12 de fevereiro, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos são Gênesis 45, Marcos 15, Jó 11 e Romanos 15. Veremos revelação e perdão, a cruz e o amor até o fim, palavras duras em meio ao sofrimento e uma fé madura que edifica e alcança nações. Prepare o seu coração, prepare suas anotações, que o Espírito Santo tenha liberdade aí no seu secreto, em nome de Jesus. E sem mais delongas, vamos para Gênesis 45. E finalmente chega o momento da revelação. Depois do discurso de Judá, com arrependimento real, José não consegue mais se conter. Ele manda que todos os egípcios saiam do ambiente. O choro é alto, então ele declara: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Os irmãos ficam aterrorizados. O texto diz que não conseguiam responder de tão assustados. O passado inteiro estava diante deles. José se aproxima e diz que não foram eles que o enviaram ao Egito, mas Deus. Isso não minimiza o pecado dos irmãos, mas revela algo maior. Deus é capaz de transformar intenções malignas em instrumentos de preservação da vida. José compreende que foi enviado antes deles para garantir grande livramento e manter viva a promessa feita à família. E isso muda tudo. Não há rancor, não tem vingança, tem compreensão espiritual. Ele pede que tragam seu pai, promete cuidar de toda a família e chora abraçado com Benjamim. Quando o faraó fica sabendo, ele demonstra favor e oferece provisão para toda a família. E então vem uma parte bem de família mesmo. José despede seus irmãos e diz: "Não briguem pelo caminho." Foi um alerta carinhoso, imagina. Por conta da culpa, eles irem discutindo o caminho todo. Sabe, quando Deus restaura, não é a hora de reabrir feridas. Quando os irmãos chegam e contam a Jacó, ele custa acreditar que José está vivo. O coração dele quase para. E no próximo capítulo, veremos o reencontro com o pai. Quando Deus restaura, toda a dor vira uma simples lembrança. Seguindo agora para Marcos capítulo 15, este é o capítulo da cruz. É o ponto mais sombrio da história de Jesus, de todo o evangelho, e ao mesmo tempo mais glorioso. Jesus é levado diante de Pilatos e ele fica impressionado com Jesus, porque ele não responde às acusações. Isaías 53 já dizia que ele seria levado como cordeiro ao matadouro e não abriria a boca. Jesus não tenta se defender porque, como já vimos, o propósito não era escapar, mas sim cumprir a vontade de Deus. Pilatos percebe que a motivação dos líderes era pura inveja. Mesmo assim, por pressão da multidão, ele cede. Dentro do palácio, os soldados zombam de Jesus. Vestem-no com um manto de púrpura, colocam coroa de espinhos, batem em sua cabeça e cospem nele. O rei do universo estava sendo tratado como uma farsa. Marcos descreve isso de forma direta. No caminho da cruz aparece Simão de Cirene, Simão Cirineu. Ele é forçado a ajudar Jesus. E há algo de valor aqui para nós. Simão representa o discípulo que carrega a cruz. Ele compartilha o fardo no momento de maior fragilidade humana de Jesus. É uma cena impactante. O Criador do universo, por meio de quem tudo foi feito, em forma humana, sendo ajudado pela sua própria criação. Na cruz, os líderes religiosos continuam zombando. Salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar? Eles não percebem que justamente por não descer da cruz é que Jesus estava salvando a todos.
E ao meio-dia, trevas cobrem a terra até às 3 horas. Jesus clama em alta voz e entrega o seu espírito. O véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus foi aberto, não mais por sacerdotes terrenos, mas pelo sacrifício do Filho. O caminho está aberto. Entra em cena José de Arimateia. Ele foi ousadamente a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Em um momento em que os discípulos estavam dispersos, José se posiciona publicamente. Marcos 15 não é apenas uma história de sofrimento, é a história do amor que foi até o fim. E não há mais seres humanos entre nós e Deus, não existe. O Senhor Jesus abriu o véu foi rasgado, o caminho foi aberto. E através de Jesus, do sacrifício dele, hoje temos acesso ao Pai. Partindo para Jó capítulo 11, entra em cena o terceiro amigo, Zofar. Se Elifaz foi mais místico e Bildade tradicionalista, Zofar é o mais duro e impaciente dos três. Sua fala é agressiva e menos empática. Ele não demonstra a mesma cautela que os outros. Já começa assumindo que Jó está falando demais e que merece algo ainda pior do que está sofrendo. Logo no início, Zofar acusa implicitamente Jó de falsidade espiritual. Ele afirma que Deus conhece os homens falsos e vê a iniquidade sem esforço. Ele fala uma frase aqui neste capítulo: quando a cria da jumenta selvagem nascer homem. Ele está fazendo uma metáfora forte, dizendo que o tolo só seria sábio quando algo impossível acontecesse. Em outras palavras, ele está como se chamando Jó de tolo. Em um certo ponto, Zofar defende verdades corretas sobre Deus, como a onisciência, a justiça divina, só que ele aplica de forma exagerada na história de Jó. Ele parte do pressuposto de que o sofrimento é sempre consequência direta de pecado pessoal. Essa é a teologia simplista que o livro de Jó está desconstruindo. O amigo então propõe uma solução. Se Jó se arrepender e afastar o pecado, então sua vida será restaurada. E isso é bonito, ele descreve algo correto. Uma vida mais clara, segurança, esperança, descanso tranquilo. O princípio está correto, Deus restaura, Deus traz esperança. O erro está em assumir que Jó está nessa condição por causa de uma culpa, de um pecado escondido. Mas nós já sabemos algo que Zofar não sabe. O sofrimento de Jó não é punição, é provação divina. Zofar tem zelo pela justiça de Deus, mas falta misericórdia. O livro de Jó vai mostrar que Deus mesmo corrigirá essa visão limitada lá no final da história. E sabe, eu vou confessar para vocês, eu lendo Jó, eu falei: Deus, eu acho que eu ainda não estou aperfeiçoada na graça. Me ajuda a ser mais graciosa em meio às dificuldades dos outros, as minhas. É algo para a gente refletir. E por fim, Romanos capítulo 15. Aqui é a continuação direta do capítulo anterior. Se Romanos 14 falou sobre tolerância, consciência, aqui Paulo aprofunda: os fortes devem carregar as fraquezas dos fracos. Ele começa dizendo: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Fortes aqui não significa superiores espiritualmente, mas aqueles que compreendem melhor a liberdade cristã. A maturidade não se prova pela liberdade que exerce, mas pelo amor que limita essa liberdade para edificar o outro. Paulo usa o próprio Cristo como exemplo. Cristo não agradou a si mesmo. Ele demonstra tudo isso até mesmo para reforçar o seu ministério com os gentios. Então Paulo começa a citar o Antigo Testamento, Salmos, Deuteronômio, Isaías, mostrando que a inclusão dos gentios sempre esteve no plano de Deus. Quando ele cita: virá a raiz de Jessé, nele os gentios esperarão.
ele está mostrando que Jesus, descendente de Davi, não veio apenas para Israel, mas para todas as nações. Na segunda parte do capítulo, Paulo fala de sua missão. Ele se vê como ministro de Cristo entre os gentios, exercendo um serviço sacerdotal, anunciar o Evangelho para que os gentios sejam uma oferta aceitável, santificado pelo Espírito Santo. Ele também revela sua estratégia missionária. Ele não quer pregar onde Cristo já foi anunciado. O seu chamado era levar o Evangelho a lugares onde ainda não havia chegado o Evangelho. Missão envolve visão, planejamento, obediência. Por fim, Paulo faz um pedido humilde: que lutem com ele em oração. Ele sabe que enfrentará oposição na Judéia e pede intercessão. Ele entende que é um apóstolo, mas ainda depende das orações da igreja. Ele encerra com uma bênção: o Deus da paz esteja com todos vocês. Romanos 15 mostra que a fé não é apenas pessoal. Ela edifica o irmão, alcança os povos e depende da graça de Deus do começo ao fim. Obrigada, Senhor. Obrigada pela leitura de hoje, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Pai, porque o Senhor transforma todo o mal em propósito, abre os nossos caminhos para a reconciliação. Traga-nos, Pai, à memória relacionamentos que precisam ser perdoados, reconciliados. Obrigada pela cruz que nos salvou, Senhor. Corrija dentro de nós qualquer teologia, ensino limitado e errado. Nos chame para viver uma fé madura cada dia, Senhor. Encha-nos de esperança pelo Teu Espírito. Traga-nos a paz que excede todo entendimento. Guarda o nosso coração de julgamentos, de viver uma graça limitada, de amargura, Senhor. Nos ajude a viver para a Tua glória, por meio de Ti, para Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos. Cubra-nos com a Tua armadura celestial. Não, que os nossos pés não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nossa mente, corpo, alma, nossas emoções, sentimentos estejam todos guardados debaixo da Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 44 da nossa leitura.